Boa tarde, pessoal. Como prometido aí, tô gravando um vídeo sobre mecanismos evolutivos geradores de biodiversidade, que é um dos assuntos que a gente precisa, na verdade, né, tratar nesse primeiro bimestre aí na disciplina de problemas ambientais globais, tá? E o que tem a ver, será, mecanismos evolutivos geradores de biodiversidade com problemas ambientais globais? Então, lembrando, né, alguns conceitos aí que são importantes lá das aulas de paleontologia e evolução, que estão ligados à questão de como novas espécies surgem, né, e como organismos e diferentes indivíduos se adaptam a diferentes situações que ocorrem aí no planeta Terra, né? Então, dentro de questão de evolução, a gente tem basicamente dois caminhos de evolução, né? O conceito de microevolução, que é uma evolução que ocorre mais rapidamente com os indivíduos, que são causadas, né, são causadas pelas mesmas coisas, basicamente, que acontecem na macroevolução, mas elas geram mudanças rápidas nos indivíduos, como a questão, por exemplo, de resistência a antibióticos, a pesticidas, a agrotóxicos, que insetos, fungos, bactérias se adaptam a esses remédios, e aquele remédio que esse ano funcionava para uma determinada praga, ano que vem ele pode não funcionar mais, ou ele pode levar aí 50 anos para parar de funcionar, né? E isso está ligado justamente a processos de microevolução, né? Evolução dos organismos que acontece mais rapidamente. Já a macroevolução são eventos que vão ocorrendo e levam centenas de anos, milhares de anos, para que um organismo se modifique, tá? E quais são basicamente, né, esses 4 sistemas que levam a tanto a micro quanto a macroevolução? Então, um deles é a seleção natural, que a gente deve ter visto, né, bem lá nas aulas de paleoevolução, que é a teoria do Darwin, né, que o organismo que melhor se adapta às condições externas, né, sobrevive. Então, aquele que melhor aceita as situações e reconhece as situações e consegue ali se reproduzir e manter a espécie. A mutação, que está ligada tanto à micro quanto à macroevolução, o fluxo gênico e a deriva gênica, né? Esses 4 fatores aqui, seleção natural, mutação, fluxo gênico e deriva gênica, ao longo de grande tempo, né, de grande parte do tempo, 1000 anos, 200 anos, 500 anos, milhões de anos, vão causar a macroevolução de uma espécie. E quando esses processos ocorrem num espaço mais curto de tempo, eles são também processos que causam a microevolução, né? 3 grandes exemplos que a gente pode falar de coisas que estão ligadas às mudanças no ambiente hoje, né, e que causam micro e macroevolução. A mudança climática é uma delas, né? Se tem vários estudos aí dizendo que o aumento da temperatura ou a baixa da temperatura causa, né, a reprodução maior de alguns indivíduos ou a menor reprodução. No caso da mudança climática ligada a uma super reprodução, a gente está falando dos insetos, né? Quanto mais quente, mais insetos. Então, isso pode ser uma mudança, né? Que está a questão do aumento dos insetos, aumento das doenças relacionadas a insetos, né, que são transmitidas por insetos, como é o caso da dengue, o caso da zika, o caso da chikungunya, da malária, da febre amarela. Períodos talvez mais... o verão tem se estendido, né, não o verão estação, mas o verão temperatura, né, e isso causa a ocorrência desses mosquitos e das doenças por um período maior ao longo do ano, que não é só mais extremamente no verão, mas quando a gente tem o calor sendo prolongado, né? A questão da resistência está ligada à questão dos antibióticos, dos pesticidas, dos agrotóxicos e as adaptações que os indivíduos têm, né? Então, os indivíduos ao longo do seu tempo na Terra aqui evoluíram
características que permitem a eles sobreviver de melhor forma, né? Um exemplo clássico de adaptação em relação à alimentação, se a gente for pensar, são as aves, né? A gente tem milhares de espécies que estão dentro do grupo das aves e cada uma se alimenta de um jeito. E essa questão da adaptação à alimentação levou essas aves a se diferenciarem o bico, por exemplo, né? A gente tem aves que se alimentam, por exemplo, de crustáceos. Então, elas têm um bico diferente de uma ave que se alimenta de néctar de flores, né? Então, essa foi uma evolução das aves, né? Provavelmente, o ancestral comum das aves tinha todos um bico, só que esse bico foi sendo adaptado de acordo com o ambiente que esse indivíduo mora, que esse indivíduo habita e os seus hábitos alimentares. E também quando a gente fala de mecanismos evolutivos geradores de biodiversidade, é importante a gente lembrar de saber um outro conceito que a gente denomina de trade-off, que é a quantidade de recursos, aonde aquele indivíduo vai alocar recursos. E quando ele alocar recursos naquela determinada atividade, ele não vai poder colocar para outra, né? Que é o caso que acontece com algumas espécies quando a gente fala de reprodução. Por exemplo, né? A gente tem espécies aí que se reproduzem, tem uma grande quantidade de filhos, né? Um tamanho de prole muito alto, né? Por exemplo, insetos que põem ovos, né? O inseto não vai pôr 1 ou 2 ovos, ele vai pôr centenas de ovos. Então ele está colocando todo o trade-off dele, né? Toda a alocação de recursos na reprodução daqueles milhares de ovos. E diferente de outras espécies que vão buscar um cuidado parental para ter o filho, né? O descendente da melhor maneira possível, né? Que é o caso, por exemplo, de alguns mamíferos que têm aí 2, 3 filhos ou apenas um, como acontece com algumas aves, justamente para poder cuidar daquele filho bem, daquele descendente bem e conseguir ter sucesso no objetivo principal dos seres vivos, que é a sua reprodução, que é deixar descendentes férteis, né, e continuar perpetuando as espécies. Outros 2 processos que são importantes a gente falar quando a gente fala de mecanismos geradores de biodiversidade é a questão da especiação, de como é que se forma uma espécie nova, né? A questão, basicamente, uma espécie nova ocorre quando há um isolamento geográfico e essa espécie tem que se adaptar ali àquele lugar e com isso, depois de centenas, milhares de anos, acaba se formando uma espécie nova, diferente daquele ancestral que originou ela, ou um isolamento reprodutivo, que acontece quando indivíduos de espécies parecidas se cruzam, né, se reproduzem, gerando um descendente que pode ser fértil ou não. Quando ele gera um descendente fértil, ele está formando provavelmente uma nova espécie. Então, um caso de isolamento geográfico bacaníssimo que a gente tem no Brasil é a questão da jararaca ilhoa, lá de Santos, né, uma jararaca que um pedaço, né, provavelmente se discute da ilha da jararaca ilhoa, que esse pedaço se desprendeu do continente, ou continente, né, e depende da teoria, mas da linha evolutiva que está se pensando, né, da linha teórica, mas ou esse pedaço se desprendeu dentro das placas tectônicas, né, ou houve também uma quebra da placa e acabou se afastando a ilha do continente. E com esse afastamento, algumas jararacas estavam nesse pedaço da ilha e acabaram ficando isoladas por muitos anos, né? Estão isoladas até hoje, lógico. E ela acabou, hoje se tem que aquelas jararacas são diferentes das jararacas do continente, justamente porque elas se adaptaram a viver nas árvores. Lá não tem roedores, então elas tiveram que se adaptar também a conseguir forragear, né? A comer aves que passam pela ilha. Então, ela mudou o comportamento da jararaca do continente que a gente tem, que é uma espécie de terra, né, que não sobe em árvores e que se alimenta de roedores, para uma espécie que sobe em árvores e se alimenta de aves.